Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Esse é o dia que o Senhor nos fez para que possamos reinar em vida. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Por que existe tanta maldade no mundo? É um tema polêmico, é um tema complicado, mas nós vamos tentar aqui, de uma certa forma, esmiuçar isso para que nós possamos chegar a um entendimento da vontade de Deus. E para falar sobre esse assunto, abençoados, eu gostaria de ler com você aqui no livro de João, capítulo 18, e no versículo 36. Olha o que diz. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Abençoados, essa palavra é muito forte. É complicado esse tema. Por quê? Porque, infelizmente, abençoados, todos nós temos uma interpretação errada, equivocada, a respeito da palavra de Deus, e da forma que nós aprendemos, ao longo dos anos. Mas a pergunta é, querido, você acha mesmo que Deus tem alguma coisa a ver com esse mundo? É difícil. Você vai entender aonde nós queremos chegar. Por que, abençoados? Está claro o que Jesus falou aqui para Pilatos. O meu reino não é desse mundo. Você entendeu? Então por que, querido, que acontece tanta coisa errada no mundo? Tanta coisa negativa no mundo? De vez em quando nós encontramos aí uns ateus, entre aspas. Os camaradas dizem que é ateu. Não acredita em Deus, Mas basta bater uma enfermidade aí, um câncer na porta dele, um desemprego, uma crise financeira, familiar, o camarada vira crente na hora, Então tá cheio de ateu aí camuflado, E eles dizem assim: mas se Deus é Deus, por que tanta coisa ruim acontece, tanta desgraça acontece? Será que Deus não está vendo isso? Abençoados, primeiro, o reino de Deus não é nesse mundo. Deus não tem nada a ver, querido, com esse mundo. Sabe, Deus tem a ver comigo e com você, querido. Eu e você somos morada de Deus. Nós temos aliança com Deus, sabe? Compromisso com Deus, de Deus, é com o ser humano, Não com o mundo em si, Esse mundo político, esse mundo religioso que está aí. Você entendeu? É por isso que acontece guerra, desgraça, Os pastores aí roubam, enganam o povo, usam de má fé. Por que isso acontece? E Deus não faz nada? Porque Deus não tem nada a ver com isso, abençoados. O reino de Deus não é desse mundo, o reino de Deus é espiritual. Você entendeu? Deus ele está preocupado, abençoado, com a minha espiritualidade, com a tua espiritualidade, não com a nossa religiosidade. O que nós vemos aí no mundo, querido, é religiosidade, O poder político e religioso sempre andaram de mão dadas, Mesmo lá no começo, desde o começo do século, no primeiro século, o poder religioso e o poder humano sempre andaram de mão dadas. Esse vídeo está ficando longo, pessoal. Mas o fato é, querido, que se você for analisar quem que matou Jesus, o poder humano, aliado com o poder religioso da época, que eram os legalistas da época, judeus. Você entendeu? E até hoje é assim, abençoados. Se você for olhar aí, for analisar esses grandes ministérios aí, Assembleia de Deus, Universal, Reino de Mundial, todos esses grandes ministérios, eles têm políticos lá, representantes lá na política. Não é à toa que a maior bancada política, querido, é a religiosa lá em Brasília. Você entendeu? Então, querido, sempre andaram de mão dadas. Então, por isso que Jesus ele falou aqui para Pilatos: o meu reino não é desse mundo.
O meu reino é espiritual. Agora, é claro que Deus, dentro da sua soberania, abençoado, se ele quiser agir, ele age sim. Né? Nós temos visto aí Deus agir em muitas situações, né? Humanamente falando, mas porque Deus quis agir. Sabe, Deus na sua soberania, ele determinou agir, né, por bondade e misericórdia, né? Mas isso não é regra para Deus, porque o reino de Deus não é desse mundo. Por isso que nós sofremos aí na mão da política, né? As pessoas sofrem na mão da religião. Por quê? Porque Deus não tem nada a ver com isso, abençoados. Sabe? Deus tem a ver, querido, com a minha e a tua espiritualidade. Vamos ler mais algum versículo aqui, para nós entendermos melhor esse assunto. Olha o que diz, querido, aqui em Malaquias 3,6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que Deus está dizendo aqui, querido? Que ele é imutável. Ou seja, ele não muda em relação a o que ele determinou, abençoados, sobre a humanidade. Você entendeu? Aqui nós já podemos entrar em outro questionamento, que é a questão da lei e a questão da graça. No tempo da lei, querido, Deus agia de uma forma. E no tempo da graça, hoje, Deus age de outra forma. Ah, então Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Só que Deus, querido, ele trabalha dentro daquilo que ele determinou, projetou, calculou antes da fundação do século. Então, ele determinou que o antigo pacto seria do jeito que foi e o novo pacto seria do jeito que é. E esse é um dos motivos porque Deus não interfere, querido. Por isso nós estamos sofrendo aí na mão de governo, na mão da religião, né? Por isso que tem muita gente aí que morre de câncer, muitos cristãos aí estão morrendo lá na África. Aí o camarada que é ateu, né? Na verdade ele não é ateu, ele é crente, mas só para questionar ele diz, mas Deus não está vendo isso? Como que tem milhares de crianças morrendo nessas guerras aí? Por que Deus permite a guerra? Por que Deus permite o sofrimento do povo? É o tema da nossa fala, né? Porque existe tanta maldade no mundo, né? Quantas pessoas fazendo maldade? Né? Então, a questão é essa, querido. Deus, ele faz o que lhe apraz. E, em segundo, Deus não tem nada a ver com esse mundo que está aí. Deus tem a ver, sim, com o mundo espiritual, com a minha e a tua espiritualidade. Deus não muda, querido. Deus não muda, ele continua o mesmo. A religião não muda Deus, a religião tenta mudar Deus, né? Eles batem na mesa, né? Pulam, salteiam e dizem, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai entrar com providência, Deus vai curar, Deus vai tirar do trono, Deus vai estabelecer, Deus vai... Enfim, eles usam várias lógicas religiosas, né? Mas o fato, querido, que Deus ele vai fazer sim, se ele quiser. Se ele não quiser, ele não faz. Por quê? Porque isso é soberania de Deus. Né? Eu anotei aqui, mas eu nem vou ler. Se nós observarmos Romanos capítulo 9, Romanos 9, você vai ver claramente o que é a soberania de Deus, abençoado. Então, querido, que fique bem claro. Tudo que acontece nessa vida, querido, tanto no mundo político como no mundo religioso, sabe, como na vida das pessoas, nós estamos aqui no mundo, querido, humano, um mundo carnal, um mundo material, um mundo político, um mundo religioso. E Deus, querido, ele governa o mundo espiritual. Agora, que Deus pode agir, é claro que Deus pode agir, querido, dentro da sua soberania, se ele quiser, né? Se ele não quiser, querido, vai continuar do jeito que está, vai piorar mais ainda, e Deus não vai fazer nada. E o que é mais lindo nisso, querido, que o fato de Deus não agir, como muitos ateus falam, né? Não vai mudar Deus, querido. Deus vai continuar sendo Deus. Todo poder está na mão dele, todo controle está na mão dele, sabe? E ele não muda. O fato das pessoas crer em Deus ou não crer em Deus, querido, não muda nada em Deus. O fato das pessoas questionar Deus, porque Deus não age nesse mundo que está aí, não vai mudar nada em Deus, querido. A soberania de Deus, querido, ela é eterna. Foi estabelecida por ele antes da fundação do século e não vai mudar, sabe? Então, abençoado, que nós temos que ter fé em Deus, é claro que nós temos que ter fé em Deus. Deus, ele pode agir? Claro que Deus pode agir.
Mas Deus vai agir sim, dentro da sua vontade, da sua soberania. Se Ele quiser, Ele age. Se Ele não quiser, Ele não vai agir. Porque Ele é Deus, querido, e nada pode mudar os planos dele, nada pode mudar os propósitos e os projetos dele. Então, resumindo, é isso, querido. Por que tem tanta maldade no mundo? Porque esse mundo que nós vivemos é um mundo físico, né? Um mundo político, religioso, né? Agora, Deus, ele age no mundo espiritual, né? Isso é o que Deus estabeleceu antes da fundação dos séculos. Que Deus abençoe a tua vida e que nós possamos ter olhos iluminados para entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero aproveitar, querido, e pedir para você que não é inscrito no canal, que você venha se inscrever no canal para que mais pessoas possam entender o Evangelho da graça de Deus. Então você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, faça os seus comentários, seja lá quais forem, né? Mas faça o seu comentário, porque isso ajuda o YouTube, né? O algoritmo, né? Entregar mais esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe a tua vida.